Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos estudar a palavra? Vamos estudar a Bíblia? É a revista Conexões e a gente está fazendo a conexão entre a carta de Paulo aos Efésios, o livro de Josué e o livro de Neemias. Olha que exercício enorme que nós vamos fazer, porque a gente vai passear pela Bíblia toda, se você pensar bem. Josué, Neemias, que é depois do cativeiro babilônico, e Efésios, que a gente viu semana passada. Eu tenho uma proposta para fazer para você, mas antes vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos oriente e nos dê sabedoria para fazermos a coisa como deve ser feita. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê capacidade intelectual e, mais do que isso, nos dê capacidade emocional de entendermos que a tua palavra é a saída e a solução para todas as dificuldades que nós temos na vida. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos passear pelo livro de Josué, pelo livro de Neemias e também fazer a conexão com Efésios. Qual é a proposta que eu quero fazer para você? Deixe sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. No capítulo 6, de 10 a 17. Você está lembrado da lição do domingo passado? Eu falei, vamos fazer a conexão com Efésios 6, quando vai dizer da armadura do cristão. Eu só coloquei coloquei a revista ali no suporte, por isso que eu atravessei desse jeito aí. Mas ok, vamos fazer a conexão dos personagens, do seu contexto, com o desafio de Efésios 6, de 10 a 17. Então, o que eu estou pensando fazer, que eu anotei aqui, pesquisei, anotei e quero compartilhar com você. Nós vamos dar uma passeada pela história do livro de Josué, pela história que também narra o livro de Neemias, tentar aproximar um do outro e os dois chegarem à carta de Paulo aos Efésios. Deu para tu entender? Eu espero que tenha dado. Nós vamos fazer exatamente conexão entre Josué, Neemias e Efésios 6, de 10 a 17. Ok, vamos lá. Vamos começar com Josué. Você sabe que Josué, ele vai ser o substituto do grande Moisés. E Josué vivia uma angústia. Vou contar a história para você. Josué vivia uma angústia muito forte, muito forte. Imagine substituir um grande líder. Então Josué estava super inseguro, estava com muita preocupação, porque uma coisa era ele ser o capitão, ele ser o guerreiro, e a outra coisa é ser o líder, né? Ele ia se transformar no líder, e ele ia passar a ser o líder. Então depois você memoriza Josué 1:8, quando a Bíblia vai dizer de forma muito linda, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que você se dê bem, para você saber se conduzir. O que Deus fala para Josué é, se agarre nas Escrituras, percebe? Que Deus fala para Josué, anda com fidelidade aos ensinos que já foram apresentados para vocês. É muito interessante, porque capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver que Josué começa a receber um monte de confirmações. Ele vai atravessar o Jordão, está lá no capítulo 4, ele vai atravessar o Jordão junto com a liderança, e aí vão falar, olha, Moisés abriu o mar vermelho, e aquela geração toda tinha morrido,
E agora eles falam, a gente ouve falar do Mar Vermelho, mas agora a gente também vai atravessar o Jordão. E eles vão achar que Josué é um novo Moisés. Depois, no capítulo 5, tem uma situação muito interessante, que Josué já estava se sentindo um pouco melhor. Ele vai encontrar um guerreiro, um anjo do Senhor. E aí ele vai tirar satisfação, né? Sabe como é que é líder, né? Como é que é chefe? Toma a frente e tira uma satisfação e vai perguntar àquele anjo, você é por nós ou você é contra nós? Como é que é esse negócio? Você está do nosso lado ou está do lado dos inimigos? E o anjo fala assim, rapaz, nenhum nem outro, você que tem que decidir que lado você vai ficar. É muito interessante essa história, que Deus vai deixar muito claro para Josué no capítulo 5, antes de começarem as batalhas, é que Josué é que tem que ficar sob o comando de Deus, e não o contrário, percebe? Está começando a fazer a conexão? É Josué que está sob o comando, debaixo do comando de Deus. E aí no capítulo 6, 7 e 8, você vai ver um paralelo de duas histórias. No capítulo 6, aquela história extraordinária da musiquinha que você aprendeu quando era criança. Vem com Josué lutar em Jericó. É engraçado, ninguém faz uma versão. Vem com Josué lutar em Ai. É porque Ai foi uma decepção. Enquanto Jericó, eles deram aquelas voltas, aquela coisa extraordinária, porque foram fiéis e esperaram pelo Senhor, eles tiveram aquela vitória extraordinária sobre Jericó e toda aquela história que você sabe ali. Mas no capítulo 7 e 8, eles acharam, não, tá comigo, tá com Deus, né? Eu sou o povo de Deus, eu sou o povo especial. E aí você conhece a história de Ai, que é uma cidade muito pequena em relação a Jericó, e eles são derrotados, fogem com o rabinho entre as pernas, por causa... deixa eu ver se eu tenho que me controlar para não ficar muito animadinho com isso aqui. Você já ouviu falar de Acã, né? Acã é que fez o povo gritar, ai, fomos castigados. É outra musiquinha que eu lembro. Acã escondeu o ouro, a capa e a prata. Coisas do coral dos juniores, né? Alguns aí devem lembrar. É muito interessante isso. Acã vai esconder o ouro, a capa e a prata, e eles só vencem a pequena cidade de Ai depois que eles se humilham e se arrependem. Então, na verdade, os capítulos podem ser lidos no bloco. Você tem aquela vitória extraordinária de Jericó, que foi feita de confiança e fé absoluta em Deus, e o jeitinho que Acã vai querer arrumar para o povo. Então a gente aprende aí, se você quer herdar a terra, se você quer possuir a terra, seja obediente aos mandamentos. Você tá começando a fazer a conexão no livro inteiro de Josué. Josué então começa pedindo a Deus sabedoria, e Deus fala, não vai se apartar do livro da lei. Acontece Jericó, depois acontece Ai. E aí no capítulo 9, do capítulo 9 até o capítulo 12, você vai ver as grandes batalhas que Josué enfrenta. No capítulo 9 você tem a história dos gibeonitas, uma história imperdível, você deve parar para ler, que eles vão enrolar o Josué, e de novo Deus falando para Josué, Josué, fica colado em mim, se você ficar longe de mim não vai dar certo, Josué. Aí uma coalizão é feita para tentar derrotar o povo de Deus, mas eles são desbaratados pelo poder do Espírito. E é muito interessante isso. Você vai ver que o que vai marcar aquele povo lá é corrupção, é idolatria, é a feitiçaria, mas Deus vai tratar a justiça, vai tratar como justiça, a sua justiça, toda a maldade, e vai evitar a corrupção, de todo jeito, a corrupção do seu povo. Aí do capítulo 13 até o capítulo 22, você tem a divisão da terra. Quando Josué vai fazer o mapa, vai ver o que foi combinado e vai distribuir a terra
para as pessoas. É muito interessante também esse episódio em que ele vai dividir a terra, vai subdividir a terra e vai seguir tudo que foi combinado. Antes com Moisés, lá em Deuteronômio, e em Levítico também, tudo que foi combinado para cada porção de terra. É a hora que o Caleb também vai reivindicar a terra que Deus havia prometido através de Moisés. Nos capítulos 23 e 24, Josué faz um discurso semelhante aos discursos feitos por Moisés quando do livro de Deuteronômio, um discurso meio que de despedida. E é um discurso meio, se eu posso fazer isso, se eu posso falar isso, é um discurso meio frustrado, meio triste, porque Josué vai falar, vocês escolham a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas ali era um discurso meio triste, porque Josué sabia que ele não tinha mais controle sobre todo aquele povo, que estava dividido em grupos, e depois você tem o livro de Juízes, com toda aquela tristeza de cada um fazer o que bem entendia, não tinha rei. É a história de um líder que chega no final da vida, olha e pensa, eu não tenho como controlar esse povo. Eu não tenho como fazer com que esse povo siga Deus como eu quero seguir. Aquele começo do livro de Josué é um contraste com esse final. Um contraste e um paralelo. Um paralelo porque Josué seguiu tudo que Deus mandou. Mas Josué não podia se responsabilizar por todo o povo. Você está começando a perceber? Nós vamos fazer a relação com isso com Efésios 6, de 10 a 17. Depois, daqui a pouco, a gente vai começar a pensar em Neemias. Depois a gente vai começar a pensar em Neemias. Vamos parar por aqui para pensar apenas nessa questão do Josué. Pois é, Neemias, é impossível pensar em Neemias sem você pensar na história. Vamos andar um pouco mais. A gente já viu isso aqui. Vou apagar aqui. Apagador, ok. Então você viu que Josué, o desafio era seguir a lei, seguir as ordens de Deus. Deixa eu pôr aqui. Agora você tem que pensar em Neemias. Neemias, na verdade, no Antigo Testamento, lá não tem Antigo Testamento, né? Na Bíblia judaica, Esdras e Neemias estão no mesmo bloco, é o mesmo livro. Você está entendendo isso? Esdras e Neemias são o mesmo livro. A Septuaginta que vai dividir, e nós dividimos também na nossa Bíblia Esdras e Neemias, mas eles tratam no mesmo assunto. E na verdade, a nossa Bíblia trata de Esdras e Neemias também com outro personagem que não tem livro. Se você pensar, Zorobabel. Zorobabel, Esdras e Neemias são do período pós-exílico. Eles são do período depois do exílio babilônico. Bem, o que fazem Zorobabel, Esdras e Neemias? Tem pouco tempo que a gente estudou isso, né? É muito interessante isso. Você sabe o que fez Zorobabel, né? Zorobabel tinha ligação com Davi, com a linhagem de Davi. Zorobabel cuidou de restabelecer o templo em si. Aqui, Esdras vai trabalhar para restabelecer, aqui mais até do que o templo, vou botar aqui altar, primeiro é o altar, depois tem uma novela inteira, tem cerca de 60 anos de intervalo entre uma coisa e outra, aí você tem a estabelecer a nação. E Neemias foi cuidar dos muros de Jerusalém. Agora pense comigo, a gente só está fazendo conexão com Neemias, mas eu não posso pensar em Neemias
Eu não consigo pensar em Neemias sem pensar nessa estrutura da volta do cativeiro babilônico. Porque a gente falou de Josué, que é muito antes até do Reino Unido. Não sei, eu espero que você entenda isso, porque você tem os patriarcas. Você tem patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois dos patriarcas, de Jacó, você tem as 12 tribos. Depois, por causa de José, estão lembrados da história? Da fome, esse pessoal vai para o Egito. No Egito escravo foi, sim, assim. Do Egito, eles voltam para a terra prometida, a terra dos patriarcas. E aí voltam com Moisés. Aqui eles recebem as tábuas da lei. Josué é imediatamente após Moisés. Deixa eu botar outra cor aqui para você guardar. Aqui você tem Josué. O povo começa aqui, vai para lá, vem para cá, e aí você tem Josué. Depois de Josué, você tem um período chamado de período dos juízes. Depois do período de juízes, você tem o período chamado dos reis. Reino Unido e depois reino dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é destruído pela Assíria. E o Reino do Sul vai para o cativeiro babilônico. Aí tem Babilônia. Meu Deus, como faz o passeio pelo Antigo Testamento de forma tão corrida. E depois de 70 anos de cativeiro babilônico, de acordo com a profecia feita por Jeremias, 70 anos depois, você tem Neemias. Você tem Zorobabel, Esdras e Neemias. Esse é o nosso personagem. Esses são nossos personagens. Você está percebendo a diferença? A caminhada que houve entre uma coisa e outra? Qual é o grande foco aqui no livro de Josué? No livro de Josué, se agarre às escrituras. E o que acontece no livro de Esdras, Neemias e na história de Zorobabel? Eles vão recordar tudo o que aconteceu aqui. Esdras vai ficar agarrado nas escrituras, mas Neemias vai fazer a coisa acontecer. E Neemias é um ícone, sabe de quê? Ícone. Gente, ícone de oração. Neemias é um cara que tudo consulta a Deus, tudo fala com Deus, tudo conversa com Deus, tudo dialoga com Deus e combina como as coisas devem ser. Um ótimo administrador que vai reconstruir os muros em torno da cidade de Jerusalém. Parece bobagem, né? Mas construir os muros em torno da cidade é o que a gente tem hoje quando vai construir. Eu não tenho, né? Mas quem tem casa de campo sabe o que é isso. Você tem casa de campo ou casa de praia, a primeira coisa que você compra o terreno, você vai construir um muro para dizer, esses são os meus limites. Então, naquele tempo, as cidades eram fortificadas com os muros, porque não tinha bomba, não tinha nada disso. Então, eram os muros que determinavam os limites. E Neemias vai investir nessa reconstrução dos muros. O que tem de paralelo entre uma coisa e outra? Bem, primeiro aqui está falando da palavra, aqui fala da oração. Você está começando a fazer a conexão? Eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio. O que eu posso ver nesses três aqui? Bem, eu posso ver uma coisa muito interessante. Todos três são marcados por atitudes dos reis persas. Cada um tem um rei persa e todos eles vão ter um rei persa que vai financiar o retorno desse povo. Todos eles vão ter conflitos com a liderança persa. Todos três vão ter conflitos com a liderança dos persas. E todos três acabam num anticlímax. Todos três acabam um pouco frustrados. Eu não anotei aqui, devia ter anotado.
Eu vou fazer um castigo de novo, Marília. Neemias, no final do livro de Neemias, acho que o último capítulo tem a oração de Neemias, pedindo para que o povo tema a Deus, para que o povo siga a Deus, mas ele está muito decepcionado com tudo que está acontecendo, e está uma reforma grande que ele faz, acho que é no último capítulo do livro de Neemias, e a gente vai ver que eles vão enfrentar oposição, vão enfrentar dificuldade. E qual é a relação que eu vou fazer junto com você das duas coisas? Agora olha aqui para mim, ó. Não olha para mim, não, olha para o quadro aqui. O que eu entendo de Josué e Neemias, eu espero que você entenda isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa vida cristã é feita de Bíblia e oração. Nossa vida cristã é feita de Bíblia e de oração. Aqui os mandamentos representam todas as escrituras e oração. Esdras, Neemias, especialmente Neemias e Josué são ícones de palavra de Deus e de conversa com Deus. Josué teve uma dificuldade tremenda com os gibeonitas lá, porque ele não consultou a Deus. Porque tem coisa que é só você consultar a Deus, que não está escrito nas Escrituras. Mas você consultando a Deus, você vai conseguir fazer a relação do que é princípio das Escrituras e do que deve ser seu princípio nas suas escolhas. Então, preste atenção, por favor, nisso. E é isso que eu vou destacar para você no próximo bloco de gravação, é que oração e Bíblia, Bíblia e oração devem andar juntos, porque oração sem Bíblia é magia. Oração sem Bíblia é mágica. Tem gente que ora muito e acha que orando tem uma varinha de condão. Ao contrário disso, as Escrituras podem se transformar num tropeço quando você não tem a vida devocional. Não dá também para só ficar com as Escrituras, conhecimento. Aí você vai virar um teólogo, vai virar uma pessoa fria, vai virar uma pessoa calculista, porque na verdade as Escrituras têm valor se são aproximadas da vida devocional. A mesma coisa, a minha vida devocional tem que ter relação com o que está escrito nas Escrituras. Lembra de uma musiquinha que a gente cantava antigamente? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos começar com a leitura de Efésios 6, de 10 a 17, e aí você vai comigo passear nessa... Olha, foi uma correria para falar de Josué e Neemias em meia hora e 25 minutos. Vou dizer para vocês, é um desafio enorme, mas é o preço da conexão. Como é que a gente vai querer fazer conexão sem passear, pelo menos básico, pela coisa básica das Escrituras? Mas as Escrituras são apaixonantes mesmo, né? Isto é apaixonante. Acompanhe, por favor, a leitura que a Marília vai fazer, que eu falei para você deixar a sua Bíblia aberta, e agora a gente vai começar a fazer a conexão, e eu quero gastar um pouco mais de tempo nessa conexão. Efésios 6, de 10 a 17. Pode ler, Marília, enquanto eu faço o desenho. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, que texto extraordinário. E é isso que eu quero compartilhar, que eu quero pensar junto com você aqui. Vejam que o que acontece com Josué e com Neemias, na verdade, é o que Paulo fala para a gente enfrentar como guerreiros do Senhor. Porque Josué e Neemias enfrentaram grandes inimigos mesmo, inimigos reais, físicos, né? Você sabe que Neemias teve Sambalate, Tobias para lutar contra. Josué teve todos aqueles reis lá que aparecem lá no passado. Mas aqui, Efésios 6, se você for olhar os versículos anteriores, tem um versículo, Marília, desculpa aí te dar esse castigo, mas não é contra carne e sangue que vocês têm que lutar, mas sim contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Achou o versículo aí que fala sobre isso? Qual é o versículo? É 6 mesmo, mas qual o versículo? Ele está em outra versão aqui, né? Não tem problema. 12. Pode ler. Pois a nossa luta Isso. não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você percebe que a nossa luta não acontece contra as pessoas. Eu gostei muito dessa versão, viu? A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o mundo que jaz no maligno. E olha o paralelo entre Josué, que tem que conquistar a terra, e Neemias, que tem que preparar os muros para proteger a cidade. Gente, isso me arrepia. Eu não sei vocês, mas a mim arrepia muito. O que Deus está falando comigo é que eu tenho que ser o Josué desse tempo. É que eu preciso ser o Neemias desse tempo. Eu preciso aprender a construir os muros e ficar agarrado nas verdades de Deus e falar, esses são os meus limites. E eu preciso também ter a força de um guerreiro. Mas lembram-se do que eu falei ainda há pouco? Como é que a gente pode fazer paralelo entre Josué e Neemias? Falei para vocês qual é o ícone de Josué e de Neemias. Josué é o cara que sabe muito das escrituras e Deus fala, agarre-se às escrituras. E Neemias é o homem que fala sobre oração. Minha vida cristã é uma coisa mais a outra. E aí Paulo vai mostrar para a gente, ele vai usar a figura de um soldado romano, mais ou menos a mesma coisa do que fala o profeta Isaías, também vai fazer isso. E eu queria que você pensasse comigo, o que Paulo vai dizer, como é que ele vai capacitar a gente. Olha que coisa interessante, vamos começar de baixo para cima, vamos pensar na cabeça, o que tem que ter muito claro na tua cabeça? Salvação. Eu sou salvo, eu sou remido, eu sou liberto pelo Senhor Jesus. E eu tenho o capacete da salvação. Esse capacete vai me ajudar a enfrentar todas as coisas ruins que vêm sobre minha cabeça. Então, toda hora eu tenho que lembrar, eu sou um filho amado por Deus. Eu sou amado por Deus. E mesmo que se as coisas não estiverem bem, vocês estão lembrados que o próprio Paulo falou assim, quem pode me separar, no amor de Deus? Ele vai falar em Romanos.
se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu preciso ter consciência disso. Por isso que Paulo vai dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Porque tem hora que o nosso corpo vai dizer, não tem nada a ver. Estão lembrados da história de Jó? Então, o Paulo não é que ele sente, é que ele sabe. Irmão, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Jesus se fez gente, Deus se fez gente na pessoa de Jesus para me redimir. Então, o capacete da salvação. Agora, não posso ter só o capacete. Só o capacete não dá. O que eu tenho que carregar para acabar com os dardos inflamados do maligno? Porque não é contra a carne e sangue que a gente tem que lutar. É contra os dardos malvados do maligno. Então, eu preciso do escudo da fé. Então, eu tenho que saber que eu sou salvo por Jesus, mas eu tenho que ter a fé muito bem segura. Eu sei em quem tenho crido. A minha fé, como diz Hebreus, está ancorada em Jesus. Ele é a âncora da minha fé. Não é uma questão de pensamento positivo, não. A salvação vem pela fé e pela fé no Cristo, no Jesus. Agora, além do capacete, além do escudo, eu tenho que ter um peitoral aqui, cheio de justiça. Veja se não é isso que está escrito aí. Você vai ter a couraça da justiça. Sabe por quê? Porque na hora que acusarem você, vai bater a justiça e falar, não. E isso só me lembra o texto de Mateus, que o Mateus registra, quando Jesus vai dizer assim, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós sem causa. Você é um bem-aventurado se você tem a couraça da justiça. Como é que está a sua vida? Você organiza a sua vida, você prepara a sua vida, e vejam que Josué e Neemias acabam num anticlímax, porque eles percebem, eu não vou conseguir controlar os outros. Este é um controle que Paulo vai deixar muito claro, que é uma luta que acontece aqui, dentro de mim, nas minhas realidades. Então vamos continuar aqui. Eu tenho o capacete da salvação, o escudo da fé, a justiça que está aqui. Eu gosto demais disso daqui. Nossos pés, eu gosto demais. Nossos pés têm que revelar para todas as pessoas em que nós estamos firmados. Nós estamos firmados no Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a graça de Deus revelada. O Evangelho é Jesus. Onde eu vou, eu deixo o rastro de Jesus. Onde eu piso, como foi com Josué lá, toda a terra que você pisar agora, essa terra é sua. Toda a terra que eu pisar é uma terra onde o Evangelho está sendo anunciado. Você percebe isso? Gente, isso é lindo demais. E finalmente, falta mais alguma coisa aqui. Não é finalmente ainda. Eu lembrei disso, muito curioso, né? Porque tá caindo a calça aqui. Tem que ter um cinto. Cinto é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que faz com que a gente não passe vergonha, que a calça não caia. É a verdade. Que a verdade é isso que nos coloca firmes, que equilibra a justiça com a preparação do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Agora sim, eu só vou conseguir fazer tudo isso se eu tiver... Você percebe que só no final que ele vai falar sobre isso, se eu tiver a palavra é a espada. Primeiro eu tenho que aprender a me defender. E sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro coisas antigas, né? Eu sou de antigamente, né? Não, eu sou de hoje também, mas fui de antigamente também.
Me lembro de um período em que a gente estava muito preocupado com Nova Era, estão lembrados? Então, eu não estava aqui na Barão da Taquara, eu estava na igreja de Irajá. E eu me lembro que eu era professor de escola dominical, já naquela época lá, e as pessoas falavam, vamos estudar sobre Nova Era, vamos estudar sobre Nova Era. E eu saí com uma que eu nunca mais ia esquecer. Eu falei assim, rapaz, a gente precisa ser Rambo. Como é que é isso, professor? Eu quero usar bem as armas que estão ao meu lado, porque o que adianta eu saber do inimigo, das armas do inimigo? Eu tenho que saber como usar uma flecha com tanta precisão de um Rambo. Eu tenho que saber usar a pólvora para fechar as feridas que estão à minha volta. Eu nunca mais esqueci isso. Quer dizer, eu falei para os outros, mas eu acabei falando para mim mesmo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Algumas vezes a gente fica tão angustiado, tão preocupado com política, a gente fica tão preocupado com as estruturas. Na verdade, a gente está esquecendo quem é, o que é a nossa espada. A nossa espada é a palavra de Deus. Mas vejam, a nossa espada não é a Bíblia, mas é a verdade da palavra de Deus. É a essência da palavra de Deus. E a essência da palavra de Deus vai mostrar isso. Salvação, fé, justiça, verdade, o Evangelho e a palavra. Eu não tenho como enfrentar um inimigo sem habilidade com a espada. Eu não tenho como argumentar e às vezes até calar diante do inimigo se eu não tenho intimidade com a palavra. E nessa lição, nessas conexões, eu quero dizer, a gente vai terminar de novo, Marília vai ler novamente Efésios 6, de 10 a 17, essa versão NVI, isso, muito legal. É essa versão diferente da que eu decorei, mas muito interessante. Vejam que a luta que nós temos, a nossa vida cristã, não é contra as pessoas, é contra os valores que esse mundo nos oprime, porque a opressão que vem de fora nos oprime e a gente cede para isso. Eu queria muito que você pensasse nisso, é isso que me angustia, porque às vezes a gente não tem conhecimento da palavra e a gente quer ir para a guerra. Não dá. Eu preciso de ter tudo isso. Não dá para eu ir para a guerra também sem fé em Cristo. Não dá para eu ir para essa guerra que é invisível, que é espiritual, sem a segurança de estar pisando sobre o Evangelho da paz. Vamos ouvir e aí a gente encerra essa conexão e até a próxima. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos nós.